Eis a pergunta que não quer calar, João. Qual que é a ordem para produzir uma websérie? Roteiro, escolha de locação, casting, pós-produção... Vamos começar do começo, né? Não sei se você concorda comigo, mas para mim o começo de tudo é o roteiro. Na verdade, tudo começa com a ideia, né? Sim. Antes do roteiro tem a ideia. A ideia que Estranho Amor, para mim, começou com uma ideia e ficou muito tempo na ideia. Eu tenho um hábito que é ficar gestando a ideia na cabeça um tempo. A história vai se desenvolvendo até eu chegar para escrever o roteiro. Então, para mim, tudo começa antes. Uma ideia, aí veio o roteiro. Mas não necessariamente, porque poderia começar só com uma ideia e você já vai montando a equipe e o roteiro vem no meio do caminho, mas para mim isso vem antes. Assim, é importante, depois que tem a ideia, já organizar ela em um roteiro, tanto para quem escreve, quanto para poder apresentar ela para o resto da equipe, né? É mais fácil você apresentar uma ideia com um roteiro, né? Porque se você... Por exemplo, Murder foi diferente. Tanto Estranho Amor como Murder, como Sentir também, eu escrevo pensando em quem eu quero que faça. Só que nas duas últimas, eu cheguei pra pessoa, esse é o roteiro, você tem interesse em participar? Murder não sei se você lembra, quando eu chamei foi a galera que fazia teatro com a gente. Então eu cheguei e falei, eu quero fazer. Eu falei, a história vai ser sobre isso, isso, isso. Estou escrevendo o roteiro ainda, porque o roteiro não estava pronto. Então eu chamei todo mundo e o roteiro chegou alguns dias depois. Foi basicamente assim. Mas é muito mais fácil, porque em Murder você tem que explicar, a história vai ser sobre isso, isso, isso. Quando você dá o roteiro, a pessoa tá lá, né? A pessoa lê e já consegue criar imagens, né? Sim. Imaginar. Exatamente. Ela já tem as imagens de acordo com como você imaginou, fica mais fácil dos outros imaginarem também, já pelo roteiro. E Estranho Amor, você já escreveu o roteiro pensando em quem ia fazer cada personagem? Sim. Só que a gente teve que lidar com o imprevisto no Estranho Amor. Porque eu escrevi Estranho Amor pensando mais em ser um presente para uma amiga minha, que é a Giovana Bin. Beijo, Giovana. A Giovana ia ser a Luana. E na semana que nós íamos começar a gravar, a Giovana teve um imprevisto e ela não ia poder gravar mais com a gente. Então nós perdemos a protagonista. A Sofia estava escalada para fazer a Helena e aí nós tivemos que remanejar. A Sofia acabou entrando para fazer a Luana e foi uma grande surpresa, porque trouxe uma carga dramática, intensa, muito forte para a personagem. Acho que foi um imprevisto que trouxe um ganho enorme. Sim. A gente não esperava a dedicação, a entrega que a Sofia ia ter no papel da Luana, e foi algo que surpreendeu positivamente demais a gente. Demais. E uma coisa também é que Estranho Amor, eu lembro que eu te falei, né? Quando a Giovana saiu, eu falei, Ricardo, não sei se a gente vai conseguir gravar, porque ia ser gravado na casa da Giovana também. Então nós perdemos a principal locação e a atriz principal, que não ia poder gravar. Então eu falei, gente, o que vai acontecer? Aí eu tava conversando com a minha avó, ela falou, vamos falar com a Juraci, vamos tentar gravar na casa dela, tudo. Depois que tem a ideia, o roteiro tá desenvolvido, elenco tá fechado, chega a hora de organizar essa gravação, que é montar um cronograma de gravações baseado nas locações. Muitas vezes a gente gravou todas as cenas que envolviam uma locação, tudo no mesmo dia. Como as cenas com o Christian, que interpretou o Benjamin. Nós fizemos todas as cenas do Christian em um único sábado. As cenas do escritório, né? As cenas na frente do escritório, são essas que estão passando aí. As cenas que o Christian interpretou, nós fizemos elas independente de ordem cronológica e tudo mais, fizemos todas de uma só vez, para aproveitar a locação e aproveitar o elenco, para não ter que ficar marcando vários dias e tudo mais. Porque o Christian também tinha um cronograma apertado, né? Tinha. E ele voltou a gravar com a gente na chácara a cena do bar, que foi a última vez que ele gravou. O Christian gravou 2 dias só. Essa é a dificuldade, né? De você ter que encaixar tudo. Sim, e pensar nessa logística de locação, de cenas e tudo mais.
totalmente codependente do outro. Os atrasos, às vezes acontecem, Nossa, por exemplo, demais, quando você faz um cronograma, quando você já tem experiência com gravações, você já sabe o que rola e o que não rola fazer. Então, eu lembro que o cronograma de Murder, a gente fez um cronograma e extrapolou muito o cronograma, porque atrasou muito mais do que a gente achava. Em Estranho Amor, nós já lidamos com... Já estava tudo mais certo, no que a gente programou realmente aconteceu, às vezes sempre atrasa. Nunca vi um set de gravação que não tenha atraso. Mas o bom de Estranho Amor é que, diferente de Murder, que a gente gravou praticamente 90% em um dia só, Estranho Amor a gente teve 10 dias. Foram 2 semanas intensas de gravações. 2 semanas bem intensas, 10 dias seguidos de gravação. Nós começamos numa terça, gravamos sábado e domingo, foi para outra semana, na outra semana teve um dia só que a gente não gravou porque não compensava ir gravar, para gravar 2 ceninhas só, então a gente preferiu jogar para outro dia e começar mais cedo, né? E foi muito bom, porque diferente de Murder, que foi tudo atropelado em um dia só, em Estranho Amor a gente dividiu em mais dias, porém a gente podia respirar mais entre uma gravação e outra. Ensaiar mais, eram cenas menores, não precisava ficar na ansiedade de fazer várias cenas diferentes em um dia só. Tinha tempo de estudar o roteiro melhor. Não, Murder foi loucura. Murder nós gravamos ao todo os 4 episódios em 3 dias. E não 3 dias inteiros. E não 3 dias inteiros. Um dia a gente chegou na gravação, a gravação estava marcada para começar às 9 da manhã. E nós ficamos até 10 e tanto da noite, o dia inteiro gravando, só com pausas para almoço e janta. Mas pausas assim, que a gente tinha que comer no local, porque não dá pra sair, não dá. E um dia antes, que foi a gravação no cemitério, e depois a gravação no Curupira. Então foi muito intenso. Muito. Em Estranho Amor foi mais diluído, tudo mais. A gente pôde respirar muito mais aliviado, né? Se nós tivéssemos o orçamento, daria pra ter diluído até mais, que seria mais interessante ainda, porque conseguiria trabalhar mais, né? A artesania da cena seria mais cuidada. Porque a gente ia dedicar só pra isso. Aí, vixe, é outra coisa, outro resultado, reflete muito isso. Então, só pra finalizar, a ordem de produção da websérie foi a ideia, o roteiro, o casting, que é a escolha do elenco, o cronograma de gravações e isso tudo é a pré-produção. Aí chega a hora da produção, que é cumprir esse cronograma de gravações, se foram os 10 dias seguidos, que são as gravações das cenas. Depois que nós finalizamos as gravações das cenas, vem a parte de edição, que é a pós-produção. A edição e a finalização dos episódios. Que envolve muita coisa, pouco se fala, né, da pós-produção. Quando você vê as pessoas falando de cinema ou de outras produções, muito se fala da pré-produção, né, do que vem antes, e do momento que grava. Mas a pós-produção é fundamental, né? É um trabalho muito pesado, a edição é um trabalho que gasta tempo. Sim, é o que leva mais tempo, né? Foram acho que 2 meses de edição. É o que leva mais tempo. Foram 2 meses de edição pra gente lançar os vídeos, pra lançar os episódios 1 por semana na data que a gente tinha previsto. E o ideal seria, que como a gente também não tem orçamento, o ideal seria que tudo tivesse editado e fosse lançado, mas não, como a gente não tinha orçamento, foi assim, o Ricardo ia editando os episódios e a gente ia lançando. Então a cada semana você estava editando um episódio, né? Correndo. Mas rolou. Tudo é feito, a gente faz com muita dedicação, é muito suor, é muita garra, sabe? É um negócio, tem que estar preparado emocionalmente, fisicamente, porque envolve... Você bateu no microfone. Mas eu gosto de trabalhar assim. Sim, vixe, é maravilhoso. E as gravações, como foi feito? Quais foram as lentes, as câmeras que a gente usou? Essa parte pode deixar comigo, que eu vou comentar com a galera. Estranho Amor foi todo gravado com apenas uma câmera. Uma curiosidade bem legal é que eu tinha a lente, mas não tinha a câmera. A câmera ela foi emprestada, mas a lente era minha, que a gente usou para gravar. E foi tudo com uma câmera só. Como não tinha ninguém para operar o áudio, eu fiquei responsável tanto pela fotografia quanto pela captação de áudio, tudo usando
meus equipamentos, o microfone em cima da câmera, igual nessa foto aí, dá pra ver. O ideal seria alguém segurando aquele microfone, né? Na vara de boom para controlar e monitorar esse áudio. Em sentido, nós fizemos assim. Reflete muito, reflete muito. Tempo que você já economiza de tempo, porque o que acontecia muitas vezes em Estranho Amor era, às vezes a gente ia pegar e escutar o áudio, né? Pra ver se tinha rolado. Sim. Se tem uma pessoa só pra isso, qual que é a função da pessoa? Ouvir esse áudio, pra ver se deu tudo certo, se não perdeu nada. Então já economiza tempo, né? E como eu tinha que estar na responsabilidade tanto de ver a imagem, ver a qualidade do áudio, às vezes eu tinha que colocar na balança qual que era mais importante. Sim. E muitas vezes o áudio deixou um pouco a desejar, eu acho, em Estranho Amor, mas nada que comprometa a qualidade do nosso trabalho. Foi então feito com uma Canon T5i, usei uma lente 50mm de abertura 1.8 em algumas cenas e a 1855 do kit. Teve um LED da Yongnuo também que eu usei, um único LED, usamos a fonte de luz natural das locações ou do sol e uma de luz artificial, um LED, que ela simula muitas coisas na série, tanto iluminação das locações. A gente simulou o sol com ela numa das cenas de banheiro, a gente usou ela como luz do sol. Ela foi muito boa para criar o clima também da cena de sexo, lembra? Aquela luz. Como se fosse uma luz de luar, a gente usou bastante também. Que logo que eles acordam depois do sexo, que você usou, a gente gravou à noite, gravamos logo depois, lembra? Nós gravamos logo depois e aquela luz mais amarelada, mais alaranjada, aparecia a luz entrando pela janela. É a magia do cinema acontecendo. Gravamos à noite. É a magia do cinema. E foi tudo editado no meu notebook da Dell, usando o Adobe Premiere. E também fiz algumas animações, alguns efeitos no After Effects. Teve algumas cenas também que eu usei a GoPro, fazer alguns time-lapses, GoPro em cima do carro. O chuveiro caindo, né? A água do chuveiro, é verdade. A água do chuveiro. Feito com a GoPro, uma Hero 4 Black. E cada vez mais eu gosto que em Estranho Amor nós começamos a testar referências, né? Porque a gente assiste muito filme, então a gente se inspira em pessoas e por exemplo, uma coisa que fica muito forte pra mim é a cena quando a Luana vai embora, aquela câmera dentro do porta-mala, sabe? Me lembra muito Pulp Fiction, Tarantino. É muito forte. Não só essa, né? A câmera dentro. A gente usou várias referências no Tarantino nessa época, na hora que ela abre pra colocar. Referência ao Tarantino nisso. Teve referência ao Breaking Bad. Breaking Bad. Nas cenas em que o casal tá conversando na sala, a locação ajudou muito, tendo um pilar nessa sala. Então os atores eles ficavam, mesmo quando eles ficavam de frente um pro outro, tinha um pilar separando os dois. Isso foi uma referência direta ao Breaking Bad, que nos últimos episódios, mostrando a distância do casal, fisicamente separados por aquele elemento, mas também amorosamente muito separados. E isso é uma surpresa que o ambiente trouxe, né? Porque se fosse em outra casa, aquele pilar não foi. Quando o roteiro foi escrito, quando nós começamos a pensar, não tinha esse pilar. O pilar veio da casa, né? Então é um ganho que o imprevisto traz que potencializou, né? Vem muitas coisas que chegam, a gente acha que talvez sejam empecilhos, mas que dá para aproveitar e surpreendem a gente. Isso da referência, né? A gente vai abordar também muitas outras referências no próximo vídeo, que é o último dessa série Revisitando o Estranho Amor. Que a gente vai trazer agora num bate-papo mais descontraído do que tá esse, sem responder as perguntas. A gente vai trazer também algumas observações nossas sobre a série, como a gente vê algumas cenas hoje, o que a gente mudaria, algumas que a gente gosta muito, surpreendeu o resultado. Tudo isso no próximo vídeo. Acompanhe o canal aí. Acompanhe aí e convidem as pessoas para se inscrever no canal das Zanato Filmes, nos sigam nas redes sociais, nas nossas redes sociais pessoais. Tudo aqui segue nós. Um abraço, viu, gente? Até o próximo vídeo.